Você encontrou alguém diferente, alguém que não te fazia mal, que estava presente, que correspondia, que parecia seguro de uma forma que você não estava acostumado a sentir. E então, algo em você começou a trabalhar contra isso. Talvez tenha sido uma briga que você iniciou sem motivo real. Uma frieza que surgiu do nada, quando tudo estava bem. Uma distância que você foi criando, aos poucos, quase sem perceber. Ou talvez tenha sido uma decisão consciente, uma saída brusca, uma sabotagem clara, uma escolha de ir embora justo quando as coisas começavam a fazer sentido. E você ficou se perguntando: por que eu faço isso com as pessoas que realmente me tratam bem? Porque é exatamente quando o relacionamento começa a funcionar que algo dentro de você decide destruí-lo. A resposta não está na falta de amor, não está na incompatibilidade e definitivamente não está no acaso. A resposta está em um sistema de proteção que aprendeu muito antes de você ser adulto que intimidade real é perigosa. Este é o dossiê da sabotagem relacional. Antes de abrir o caso, é necessário entender o terreno. Em 1969, o psicólogo John Bowlby publicou o primeiro volume de sua obra sobre teoria do apego. Um trabalho que mudaria para sempre a forma como a psicologia compreende os relacionamentos humanos. Bowlby demonstrou que os padrões de vínculo formados na infância não ficam na infância. Eles viajam com a pessoa para cada relacionamento que ela terá ao longo da vida. Décadas depois, a pesquisadora Mary Ainsworth expandiu esse trabalho com os chamados experimentos da situação estranha, estudos em que bebês eram brevemente separados de seus cuidadores para observar como reagiam ao retorno. Os padrões que ela identificou, apego seguro, ansioso, evitativo e desorganizado, se mostraram surpreendentemente estáveis ao longo do desenvolvimento humano. O que isso significa na prática? Significa que a forma como você aprendeu a se relacionar com as primeiras figuras de cuidado da sua vida, geralmente seus pais ou responsáveis, criou um mapa interno, um modelo de como o amor funciona, de quanto ele dói, de quanto ele pode ser confiado. E quando um relacionamento adulto começa a desafiar esse mapa, quando alguém oferece mais segurança, mais presença, mais constância do que o mapa prevê, o sistema entra em colapso. Não porque o relacionamento seja ruim, mas porque é bom demais para o que o mapa conhece. A sabotagem relacional, em sua essência, é o mapa antigo tentando reescrever o presente. Vamos abrir as camadas desse mecanismo. Existem 4 padrões centrais que a psicologia identifica como os principais motores da sabotagem relacional. Cada um opera de forma diferente. Todos têm a mesma função: manter o sistema a salvo de algo que ele aprendeu a temer. O primeiro padrão é o que os pesquisadores chamam de intolerância à intimidade real. Existe uma diferença crítica entre querer intimidade e conseguir suportá-la. A maioria das pessoas que sabota relacionamentos saudáveis não tem falta de desejo de conexão. Pelo contrário, elas desejam profundamente ser amadas, vistas, escolhidas. O problema aparece quando esse desejo começa a ser correspondido de verdade. A intimidade real exige vulnerabilidade, exige ser visto sem máscara, exige confiar que o outro não vai usar o que sabe sobre você como arma. Para alguém que cresceu em um ambiente onde essa confiança foi sistematicamente quebrada, onde a proximidade era seguida de dor, abandono, crítica ou controle, a vulnerabilidade não é um ato de coragem, é uma ameaça de sobrevivência. O sistema nervoso não diferencia entre uma ameaça real e uma ameaça aprendida. Ele só sabe que da última vez que você se abriu assim, algo deu errado, e ele vai fazer o que for necessário para que isso não se repita. A briga sem motivo, o distanciamento súbito, a indiferença que aparece do nada, não são caprichos, são respostas de proteção disfarçadas de comportamento relacional. O segundo padrão é a compulsão à repetição, um conceito que Freud descreveu no início do século XX e que a neurociência moderna continua a confirmar. Existe um impulso inconsciente em pessoas com histórico de relações disfuncionais de recriar as dinâmicas familiares nos relacionamentos adultos. Não porque gostem de sofrer, mas porque o familiar, mesmo quando doloroso, é previsível.
e o previsível é seguro para o sistema nervoso primitivo. Quando um relacionamento saudável rompe esse padrão, quando o outro não grita, não abandona, não pune o silêncio com indiferença, o cérebro fica desorientado. Ele não sabe como se comportar nesse território, e então começa a procurar formas de reproduzir o que conhece. A pessoa provoca conflitos onde não existe conflito. Testa o outro de maneiras que fazem sentido apenas dentro da lógica do seu passado. Age de formas que convida o outro a reagir com a mesma frieza, o mesmo abandono, a mesma rejeição que ela aprendeu a esperar. E quando o outro, desgastado, finalmente recua, o sistema respira fundo, não de alívio, de reconhecimento. Era isso que eu esperava. Era isso que eu sabia que viria. O terceiro padrão é o medo de ser completamente conhecido e rejeitado depois. Existe uma crença silenciosa que habita o núcleo de muitas pessoas que sabotam relacionamentos saudáveis. Uma crença que raramente é verbalizada, mas que dirige comportamentos de forma implacável. A crença é esta: se essa pessoa me conhecer de verdade, não a versão editada que apresento, mas o que existe por baixo, ela vai embora. Esse pensamento não precisa ser consciente para ser poderoso. Ele opera nos bastidores. Cria uma lógica de autopreservação que diz: melhor eu terminar isso agora, antes que ele descubra quem eu sou de verdade e me abandone. Melhor eu criar distância antes que ela chegue perto o suficiente para ver o que está por trás da fachada. A sabotagem, nesse contexto, funciona como um mecanismo de controle do desfecho. Se eu destruo o relacionamento, eu controlo quando e como termina. Não sou abandonado, eu vou embora. Não sou rejeitado, eu me retiro primeiro. É uma proteção contra a dor da rejeição que nunca chegou. Uma guerra contra um inimigo imaginário que o passado convenceu que era inevitável. O quarto padrão é o mais paradoxal de todos: o terror de perder a si mesmo na relação. Para pessoas que cresceram em ambientes onde seus limites não foram respeitados, onde suas emoções foram desconsideradas, sua autonomia foi sufocada, sua identidade foi moldada pelas necessidades do cuidador, a proximidade afetiva carrega um risco específico: o risco de desaparecer, de se tornar tão disponível para o outro que perde o fio que conecta a si mesmo. Quando um relacionamento começa a se aprofundar, esse risco se torna concreto. A pessoa sente, em algum nível pré-verbal, que amar demais significa perder-se, que se abrir completamente é ser absorvida. E então cria distância, não porque não queira o outro, mas porque precisa se proteger de uma fusão que, para ela, é indistinguível de aniquilação. Vamos abrir um caso. Chame-o de Rafael, 31 anos, designer. 4 relacionamentos terminados nos últimos 6 anos, todos seguindo um padrão que ele só começou a perceber quando um terapeuta o apontou em voz alta. Em todos os relacionamentos, Rafael era o parceiro mais dedicado nos primeiros meses, presente, atencioso, criativo nos gestos. As pessoas que estavam com ele costumavam dizer que nunca tinham se sentido tão vistas, e então, em algum momento entre o 3º e o 6º mês, algo mudava. Rafael começava a chegar tarde sem avisar. Respondia às mensagens com demora crescente. Ficava irritável por motivos que ele mesmo não conseguia explicar. Em um dos relacionamentos, iniciou uma discussão violenta sobre algo completamente banal: a forma como a outra pessoa arrumava a geladeira, e passou dias sem conseguir entender de onde tinha vindo aquela raiva. Invariavelmente, o relacionamento terminava. E invariavelmente, semanas depois, Rafael sentia uma dor genuína pela perda. No processo terapêutico, uma imagem foi emergindo. Rafael havia crescido com uma mãe que oscilava entre presença total e ausência emocional completa. Semanas de afeto intenso, seguidas de períodos em que ela parecia alheia, fechada dentro de si mesma, inacessível. Rafael aprendera, ainda criança, que a proximidade era temporária, que o amor, por mais real que parecesse, sempre encontrava um limite. Ele havia internalizado esse ritmo como o ritmo natural dos relacionamentos. E quando um relacionamento adulto ameaçava quebrar esse ritmo, quando o outro se mostrava estável, consistente,
presente de forma contínua, o sistema de Rafael entrava em conflito. Parte dele queria. Outra parte sabia com uma certeza antiga e irracional que aquilo não duraria. E então ele se antecipava ao fim que acreditava ser inevitável. Não por crueldade, por puro instinto de autopreservação. O sabotador dentro de Rafael estava tentando protegê-lo de uma dor que ele havia aprendido, que vinha sempre depois do amor. O que fazer com essa informação? Primeiro, e esta é a intervenção mais difícil, é necessário aprender a distinguir entre o desconforto real e o alarme falso. Quando você sente o impulso de criar distância, de provocar um conflito, de sair correndo de um relacionamento que está funcionando, pause. Não para suprimir o sentimento. Suprimir não funciona. Mas para fazer uma pergunta simples. Isso que estou sentindo é sobre o que está acontecendo agora, ou é o eco de algo que aconteceu antes? Na maioria dos casos, o impulso de sabotagem não tem nada a ver com o presente. Tem tudo a ver com o passado que o presente acordou. Nomear essa distinção em voz alta, mesmo que só para si mesmo, ativa o córtex pré-frontal e reduz a influência do sistema límbico. Não elimina o impulso, mas cria espaço entre o gatilho e a ação. E espaço é tudo o que você precisa para fazer uma escolha diferente. Segundo, a tolerância à intimidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ela não é um traço fixo de personalidade, mas ela se desenvolve de forma gradual, em doses, não de uma vez. O erro mais comum de pessoas que reconhecem o padrão de sabotagem é tentar corrigi-lo com força de vontade bruta. Decidem que a partir de agora vão ser diferentes, vão se abrir completamente, vão confiar sem reservas. Isso não funciona, porque força de vontade não reprograma o sistema nervoso. O que funciona é exposição gradual, pequenos atos de vulnerabilidade que não sobrecarregam o sistema. Uma honestidade pequena, um pedido de ajuda que você normalmente não faria, uma conversa sobre algo que normalmente você guardaria. Cada vez que você se expõe um pouco e o mundo não desmorona, o sistema nervoso registra uma nova informação. Aqui é seguro, aqui é diferente do que era antes. Isso não acontece em uma semana, não acontece em um mês, mas acontece para quem está disposto a se manter no processo. Terceiro, e esta é a parte que ninguém gosta de ouvir, alguns padrões de sabotagem são profundos demais para serem desfeitos sem acompanhamento profissional. Não porque a pessoa seja incapaz, mas porque o sistema que está sendo reprogramado foi construído ao longo de anos de experiências que deixaram marcas no sistema nervoso, na memória implícita, na forma como o corpo responde ao amor. Desfazer isso requer um espaço específico, seguro, consistente, com alguém treinado para navegar essas camadas sem ativar os mesmos mecanismos de defesa que o problema gerou. Buscar esse espaço não é fraqueza, é a decisão mais precisa que uma pessoa que reconhece o padrão pode tomar. O dossiê da sabotagem relacional revela algo que vai contra o que a maioria das pessoas acredita sobre si mesma. Não é que você não saiba amar, não é que você seja difícil demais ou que esteja destinado a relacionamentos que não funcionam. É que você aprendeu, em algum momento da vida, que o amor tem uma data de vencimento, que a proximidade precede a dor, que ser visto completamente é correr o risco de ser descartado. E esse aprendizado foi tão profundo, tão precoce, tão incorporado ao funcionamento do seu sistema nervoso, que ele opera agora de forma automática, destruindo o que você mais deseja antes que o que você mais teme possa acontecer. Reconhecer isso não resolve tudo, mas é o primeiro passo para parar de lutar contra o presente com as armas do passado. No próximo episódio, vamos abrir um dossiê que muita gente prefere não tocar: o gaslighting. Como uma pessoa, de forma metódica e calculada, reconstrói a realidade de outra. E por que a vítima demora tanto para perceber o que está acontecendo? Se o que você ouviu hoje fez sentido, se você se reconheceu em alguma parte desse caso, compartilha com alguém que também precisaria ouvir. Às vezes, o que muda tudo é simplesmente ter um nome para o que acontece dentro de você. Inscreva-se.
O próximo dossiê está sendo preparado.